Você sai da academia parecendo um deus grego, com os músculos empacotados, as veias saltando e aquela sensação de que ganhou 5 quilos de massa magra em 1 hora. Mas basta 10 minutos no chuveiro quente para que os seus ganhos literalmente vão por água abaixo. Você olha no espelho e parece que nem treinou, porque a água quente acaba com o seu pump quase instantaneamente. Não, isso não é coisa da sua cabeça, é um colapso fisiológico do seu volume muscular que você precisa entender para parar de sabotar a sua estética pós-treino. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e hoje nós vamos direto ao ponto, decodificando a ciência por trás do sumiço do pump. Bora pro conteúdo, porque tempo é músculo. Vamos começar a nossa conversa falando sobre a ilusão do crescimento permanente. Para entender por que o pump desaparece, nós precisamos primeiro entender o que ele realmente é sob a ótica da fisiologia do exercício. O pump nada mais é do que uma hipertrofia sarcoplasmática transitória durante um treino focado em hipertrofia, quando você realiza repetições na zona de estresse metabólico, geralmente entre 8 a 15 repetições com alta intensidade, é claro, ocorre um acúmulo de metabólitos como o lactato e os íons de hidrogênio dentro do tecido muscular. Esse acúmulo gera uma pressão osmótica alterada, o que atrai água do plasma sanguíneo para dentro das células musculares e para o espaço intersticial que as envolve. Cientistas renomados como Brett Schoenfeld, em seus estudos clássicos sobre os mecanismos da hipertrofia muscular, e o pesquisador de biomecânica e fisiologia Vladimir Zatsiorsky descrevem esse fenômeno como um engurgitamento celular induzido pelo exercício. Existe uma euforia psicológica real quando olhamos para esse pico de vascularização no espelho da academia, pois ele simula o nosso físico do futuro, mas a realidade fisiológica é que esse inchaço é temporário. E o principal fator ambiental que atua como um verdadeiro disjuntor desligando esse pico estético de forma abrupta é justamente o banho que você toma logo após o treino. Mas antes de te explicar o mecanismo exato do banho, deixa eu te perguntar: qual é o músculo que você sente que mais dá aquele pump sinistro no treino e some mais rápido? Comenta aqui embaixo para eu saber. O grande vilão desse desaparecimento estético atende pelo nome de termorregulação pós-treino, especificamente impulsionado pela vasodilatação sistêmica. Quando você entra no chuveiro e o vapor ou a água quente atingem a sua pele, o seu sistema nervoso central ativa imediatamente o mecanismo de defesa para evitar o superaquecimento do núcleo corporal. O corpo prioriza a sobrevivência e o equilíbrio térmico em detrimento da manutenção do engurgitamento muscular local. Para dissipar o calor da água, os vasos sanguíneos periféricos da sua pele sofrem uma dilatação massiva. Esse processo redireciona o fluxo sanguíneo que estava concentrado no ventre dos músculos que você acabou de treinar e o puxa em direção à superfície da pele. Além disso, ocorre uma alteração drástica na pressão hidrostática. O sangue que estava gerando aquela pressão interna e empurrando os fluidos ricos em nutrientes para dentro das células musculares agora recua. Estudos de fisiologia térmica humana, como os publicados por Edholm e colaboradores na Journal of Applied Physiology, demonstram que o fluxo sanguíneo cutâneo pode aumentar drasticamente com o calor, o que sequestra o volume que dava o formato cheio ao músculo. E é por isso que você murcha. O sangue saiu do músculo e foi para a pele para te resfriar, mas isso não é nada perto do que eu vou te mostrar no próximo tópico sobre o comportamento dos seus vasos sanguíneos microscópicos. Aprofundando ainda mais na biomecânica e na fisiologia dos fluidos, nós precisamos falar sobre o volume plasmático e a densidade capilar. Durante o treino pesado, o fluxo sanguíneo local pode aumentar em até 20 vezes a taxa de repouso, preenchendo toda a rede de capilares no músculo. No momento em que você se ensaboa na água quente, a rápida desidratação causada pelo vapor ambiental reduz ligeiramente
ligeiramente o volume de plasma circulante. Associado a isso, ocorre o fenômeno que chamamos de colapso capilar ou retração neuromuscular pós-esforço. Grupos musculares com menor densidade capilar ou aqueles que possuem uma proporção maior de fibras do tipo 2, aquelas que retêm menos fluido a longo prazo, tendem a achatar muito mais rapidamente do que outros durante essa transição. Para piorar, a água quente acelera a taxa de remoção de metabólitos como o próprio ácido lático. Embora remover o lactato pareça excelente para a recuperação, de acordo com as pesquisas de George Brooks sobre o ciclo do lactato, essa remoção rápida elimina a força osmótica. Sem os metabólitos lá dentro para prender a água, as células musculares perdem a capacidade de retenção de líquido e o músculo perde aquele aspecto arredondado e denso, voltando ao seu estado basal de repouso. Para você aguentar um treino com essa intensidade e gerar um estresse metabólico verdadeiro que resulte em um pump denso, a sua suplementação e a sua hidratação precisam estar em níveis profissionais. E quando o assunto é performance de alta qualidade para impulsionar a hipertrofia, eu confio na Probiótica. No site da Probiótica você encontra os melhores suplementos para otimizar o seu rendimento. E para garantir aquele suporte no bolso, utilize o meu cupom EUPROPERSONALFábio para ganhar 15% de desconto em todo o site. Garanta sua creatina, seu pré-treino, seu whey protein para maximizar o seu volume celular. Voltemos ao assunto, então agora eu vou te ensinar o truque da recuperação por contraste. Agora que você compreende a fisiologia do colapso do volume, como nós podemos usar a ciência para mitigar esse efeito? É aqui que entram os dados mais recentes da literatura científica sobre a terapia de contraste térmico. A alternância controlada de temperaturas tem o poder de fixar ou prolongar o fluxo sanguíneo nos tecidos profundos. Quando você finaliza o seu banho com água fria, o estímulo térmico muda completamente. A exposição ao frio ativa os receptores alfa-adrenérgicos da pele, desencadeando uma vasoconstrição periférica imediata. De acordo com as diretrizes de medicina esportiva revisadas por pesquisadores como Vail e colaboradores no Journal of Strength and Conditioning Research, essa vasoconstrição cutânea força o sangue a fazer o caminho inverso. Ele sai da superfície da pele e é impulsionado de volta para os tecidos profundos e para o núcleo muscular. Ao aplicar um protocolo simples de fechar a água quente e passar de 1 a 2 minutos sob a água fria no final do banho, você induz uma resposta neuromuscular que mantém a tensão miofibrilar elevada e preserva a vascularização superficial ativa, impedindo assim o esvaziamento total do ventre muscular e mantendo o aspecto de densidade. Por fim, precisamos entender a transição da estética temporária para os ganhos permanentes. Para preencher a lacuna entre o engurgitamento neuromuscular e a termorregulação, a sua estratégia de nutrição pós-treino imediato deve focar na hidratação intracelular. Consumir carboidratos de alto índice glicêmico combinados com sódio e água logo após o treino maximiza o transporte de glicogênio para dentro da célula muscular através dos transportadores de GLUT4. Conforme demonstrado nos compêndios de fisiologia do exercício de Wilmore e Costello, cada grama de glicogênio armazenado arrasta consigo cerca de 3 gramas de água para o compartimento intracelular, sustentando o volume muscular de forma sólida e não apenas dependente do fluxo sanguíneo transiente. E aqui vai uma virada de chave mental. O desaparecimento da bomba no banho não é uma derrota. Na verdade, ele é o sinal biológico de que o seu corpo entrou em estado de recuperação sistêmica. A redução do estresse localizado permite que os processos inflamatórios agudos controlados comecem a sinalizar a síntese proteica via mTOR. Portanto,
Reinterprete a perda do pump como uma etapa obrigatória e necessária no ciclo de adaptação. Portanto, reinterprete a perda do pump como uma etapa obrigatória e necessária no ciclo de adaptação, supercompensação e crescimento muscular a longo prazo. Se essa explicação técnica e biomecânica baseada em fisiologia real te ajudou a entender o comportamento do seu corpo, por gentileza, clica agora no botão de hype aí embaixo, se inscreve para não perder as próximas análises científicas que eu trago todos os dias para otimizar a sua performance. Em resumo, a água quente dilata os vasos sanguíneos da pele e tira o sangue dos seus músculos, murchando o seu pump. Para blindar o seu físico, use a estratégia da água fria no final do banho e capriche na hidratação com carboidratos no pós-treino. Não se esqueça de fortalecer os seus estoques de suplementação acessando o site da Probiótica. Lá, escolha seus produtos e não esqueça de colocar o cupom EUPROPERSONALFABIO para garantir desconto de 15% na compra de qualquer produto. Me acompanha também no Instagram, no TikTok e no Facebook para você que gosta de vídeos curtos com dica rápida, direto no ponto. Aquele abraço, nos vemos no próximo vídeo que está aparecendo no final da tela, onde eu analiso a biomecânica avançada para explodir seus resultados. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.